Começamos o RN de hoje ainda repercutindo a decisão do Copom, do Banco Central, de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Hoje, em entrevista à Rádio Verdinha, de Fortaleza, no Ceará, o presidente Lula criticou a manutenção da taxa e afirmou que a decisão atendeu, abre aspas, especuladores que ganham dinheiro com juros, fecha aspas. Vamos conferir. Eu fui presidente 8 anos. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom e do Banco Central. O Meirelles tinha autonomia comigo, tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? Porque veja o negócio, eu estava numa reunião do orçamento discutindo que nós temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros no ano passado foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. E toda vez que a gente fica discutindo corte, a imprensa fala muito, a imprensa fala, vai aumentar o salário mínimo, é gasto, vai aumentar o professor, é gasto, vai aumentar. E por que não transforma em gasto a taxa de juros que nós pagamos? Se você pegar os investimentos de crédito nesse país, você vai perceber que os créditos, Jéssica, os grandes créditos são feitos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pelo BNDES. Porque os bancos privados, eles preferem, ao invés de fazer crédito, ganhar dinheiro com a alta taxa de juros de 10,5%. Então, foi uma pena. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Pois é, o mercado financeiro, mais uma vez, não reagiu bem a essas declarações. O dólar atingiu o maior valor durante o governo Lula e acumula, pessoal, uma desvalorização frente ao real de quase 12% só este ano, né? Hoje a desvalorização foi de 0,38%, fechando a R$ 5,46 mais 2 a moeda americana. E o Ibovespa avançando 0,15% aos 120.446 pontos. Para vocês terem uma ideia, hoje o real ultrapassou o peso argentino e se tornou a pior moeda entre os países emergentes em 2024. E apesar do Brasil ter a segunda maior taxa de juros real do mundo, só atrás da Rússia, ou seja, a taxa Selic descontada a inflação, que dá 6,79%, os investidores não estão seduzidos pelo Brasil. Pelo contrário, muitos estão até no popular abandonando o barco. Vamos então convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse tema e para nos explicar, Daoud, afinal de contas, por que isso está acontecendo, né, com uma taxa real de juros nesse patamar, os investidores deixando o país, e o que representa para a economia de um país deixar de ter esses investidores, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Eu ouvi atentamente o que o presidente Lula disse, né? Impressiona, né? A gente sempre fala aqui que o Brasil vai estar pagando 800 bilhões de juros, mais o rombo da Previdência, quer dizer, o que sobra da arrecadação, fora os gastos obrigatórios, metade vai para o Congresso usar como ele quer, e a outra metade o governo, o executivo, tem que se virar aí nos 30, né? Que é mais ou menos 30 bilhões, para ele poder caminhar. Agora, vamos tentar didaticamente explicar o que acontece no Brasil. A taxa de juros é consequência de uma política econômica. Como nós pagamos 800 bilhões de juros, dá para entender que a nossa dívida é
de 7 a 8 trilhões de reais. 7 a 8 trilhões de reais. Então, a taxa de juros, ela é como se fosse uma commodity. Ela segue a lei da oferta e procura, né? Quanto mais procura pelo dinheiro você tem, mais você vai pagar. Quem que é o grande tomador de dinheiro no Brasil, que pega dinheiro, é o governo. É o governo que precisa de dinheiro, né? E o governo, ele precisa mostrar que ele tem uma política econômica, que esses 7, 8 trilhões de dívida não vão entrar numa trajetória de descontrole. Então, o que o presidente está falando, ele acaba gerando mais dúvida. Por quê? Porque ele fala que não vai fazer ajuste fiscal, ele critica o Banco Central. Olha, Pedro, se você chegar a vir, né, uma planilha, né, que o Banco Central usa, né, que são dados para definir a taxa de juros, é uma tabela, né, em que você usa todos os indicadores para dizer para onde você vai. Você fica assustado. E o mercado conhece, presidente, essa tabela. E o que acontece? Quando ele começa a perceber que a gestão econômica, né, liderada pelo senhor, não tem um compromisso em estabilizar a dívida, o que acontece? Vamos precisar cada vez mais emprestar dinheiro. Como o dinheiro ele representa o custo da oferta e demanda, é evidente que quem vai ofertar, como tem muita procura, vai cobrar mais. Então, o Banco Central, dentro dessa análise que ele faz, ele enxerga lá na frente. O que ele vê lá na frente? Hoje, se você pegar na BMF, você vai ver que quase ontem, em torno de 80 bilhões de reais, ou até chega às vezes 100 bilhões de reais, foram negociados no mercado futuro. E no mercado futuro, você tem a indexação de quanto você vai pagar de juros, de quanto você vai pagar de dólar, de quanto vai ser a inflação, que é a denominada taxa implícita. Ô Daúde, deixa eu só te interromper um minuto. Só te interromper um minuto, porque a gente só tem mais 1 minuto de tempo. E é importante você responder essa pergunta que está na tela. O que significa para a economia de qualquer país perder investimentos, na prática? Então, eu só vou concluir isso para que a gente possa entender. Então, quando o presidente fala tudo isso, ele aumenta mais essa taxa e a taxa de juros sobe. Então, o que o Banco Central está tentando fazer? É tentar segurar a evolução dessa taxa para não fugir de controle. Agora, quando você chega no ponto que nós estamos chegando, que o Brasil tem a segunda maior taxa real de juros do mundo, e mesmo assim os investidores estão indo embora, significa o quê? Que os investidores começam a acreditar que o Brasil vai fugir do controle da dívida, daqui a pouco o governo vai ter que começar a vender reserva, vai ter que começar a fazer uma série de coisas que seria, né, muito ruim. Então, o presidente Lula, desculpa eu estar insistindo no presidente, porque ele que acusa, ele que faz o Haddad fica aí no mato sem cachorro. Perfeito. Então, presidente, a expectativa é que faz o presente. E quem está piorando a expectativa é exatamente o governo, o Congresso Nacional, que quer gastar, o senhor quer gastar. Então, o mercado fala, peraí, vocês podem continuar fazendo o que vocês querem, mas eu vou embora porque vocês não têm noção do que é uma economia sólida. Infelizmente, o nosso DNA sempre foi alimentado por essa questão. E até hoje, nós somos o país do futuro e nunca vamos chegar no futuro. Nós sempre seremos o país do futuro. Infelizmente, Pedro, eu quis deixar isso explicado porque as pessoas precisam entender, porque nós não somos chatos, nós estamos dando uma análise que você pode ter o seu raciocínio. Perfeito, Daúde. Obrigado pela explicação. Uma boa noite e até amanhã, Daúde.